começar a gravar agora. Droga. Vou mandar o áudio da... Todo mundo tem um áudio, né? Mandei o link de todos os áudios, mas hoje, como eu esqueci de gravar, eu mando o áudio separado. Que dó, tô falando que eu tô atrapalhada. Hoje eu tô meio perigosa. Zero áudio dessa prática. Então, vamos lá. A gente parou na semana passada, a gente parou na página 105. Então, vou retomar aqui, né? O treinamento da mente diz: considere todos os eventos como se fossem sonhos. Como os sonhos aparecem? O método mais eficiente para explorar os sonhos é estar consciente de estar sonhando enquanto está sonhando, ou seja, ter sonho lúcido, né? Comece refletindo sobre como as coisas aparecem nos sonhos. Vamos tomar como hipótese de trabalho, como fazem os budistas, que os sonhos emergem de sua psique e passado únicos, e que não fazem parte de um grande sonho genérico que pertence a todos, né? Se a gente fosse pensar, se a gente fosse dar um nome mais budista para isso, né? Quer dizer que tá querendo dizer que os sonhos surgem do nosso alaya, né? Da nossa consciência substrato, que é nossa, né? Que é composta por todas as marcas kármicas, todos os hábitos, todas as nossas histórias, né? Que são únicas, não tem ninguém que tenha a mesma experiência que nós temos, né? Na teoria budista, os sonhos são um florescimento de propensões mentais, ou de sementes, ou de karmas, né? Uma ideia que corresponde, a grosso modo, à teoria ocidental dos conteúdos do subconsciente. Bem grosso modo mesmo, né? Mas como todo mundo sempre pergunta, então ele vai tentando, né, dar uma orientada. Mas os sonhos é como se fossem influenciamentos também do nosso karma, né? Das nossas propensões mentais. Suponhamos que eu sonhe que estou falando diante de um grupo de pessoas. Da perspectiva do estado de vigília, diríamos que as pessoas nesse sonho não existem independentemente do sonho. Não tem ninguém lá, né? Só tem nós lá, só tá... Nós somos a única pessoa que está ali no sonho de verdade, né? De verdade não, mas a única pessoa que está ali no sonho. Não tem ninguém do outro lado. Da perspectiva do estado de vigília, diríamos que as pessoas nesse sonho não existem independentemente do sonho. No entanto, quando estou sonhando, as pessoas parecem ser tão objetivas e separadas de mim como as pessoas são no estado de vigília. Como é que as pessoas respondem, né? Como é que a gente, mesmo quando a gente está lúcido, a gente não sabe como que as pessoas vão responder? Muito engraçado. Eu perguntei uma vez isso para ele. Ele não sabe, não diz que ninguém sabe isso. Como assim, né? A gente pode pensar, mas é sonho, né? Tô lá sonhando, tô super deludida, não sei o quê. Mas mesmo em sonho lúcido, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Uma vez eu tava querendo morrer no sonho, né? Tava querendo saber como é que... Alguém já morreu no sonho? Morrido? Eu acordo antes de morrer. Todo mundo acorda antes de morrer. Não. Ou não acontece nada. Você acha que você morreu, mas na verdade você tá lá. Sei lá fazendo o quê, né? Então, toda pessoa que eu pergunto é a mesma coisa também. Ninguém morre de verdade. Morte morrida mesmo no sonho, né? Aí tava querendo morrer. Daí me atirava na frente dos carros. Tava assim, eu aqui, o carro aqui, não tinha como o carro... E o carro desviava de mim e não conseguia ser atropelado de jeito nenhum. Então as coisas acontecem, parece que tem ideias próprias, assim. A gente não consegue controlar o que está acontecendo no nosso sonho, mesmo estando lúcido, né? É muito louco isso. Então, no entanto, quando estou sonhando, as pessoas parecem reais. Em um sonho, se alguém me insultar, eu sinto raiva como se essa pessoa existisse de forma objetiva. A Dani está falando, já sonhei que estava morta, mas a morte não fez parte do sonho. Mas como é que você estava morta no sonho, Dani? O que era você morta? Era você, só que você estava morta? Era você igual, normal, assim? Ou como é que era? Você não morria, você já estava morta. Cadê a Dani? Abre o teu... Dani Degani, né? Uhum. É. Tá com o microfone, Dani? Tá ouvindo? Oh. Fala. No sonho, eu tava na mesa de jantar da casa dos meus pais e tava pensando, nossa, que pena, eu morri, né? Queria tanto participar disso aqui de novo, foi tão legal e tal. Mas eu não vi o sonho, a morte, desculpa. Já tinha morrido. Entendi. Mas
Nossa, os seus sonhos sabiam que você estava morta ou elas agiam normalmente, assim? As outras pessoas, eu acho que elas não me viam. Ai, que Eu engraçado. tinha a sensação de que elas percebiam que eu estava lá. Eu estava lá, mas elas não percebiam que eu estava lá. Entendi. Eu acho que eu já tive um sonho parecido com esse aí. Mas eu também, eu nunca morri, eu nunca senti a morte no sonho. O Thiago também falou que já sentiu isso também, já sonhou isso, também já sonhei. O que eu nunca sonhei foi morrer mesmo no sonho. Várias vezes. Eu também não. Várias vezes, teve uma vez que eu tive um sonho horroroso. Aliás, foi uma coisa super estranha, porque naquela noite um filho de um amigo tinha se matado mesmo. Sonhei que eu caía de um prédio, e daí eu caía e me esborrachava no chão, assim. Falei, bom, agora eu morri, né? Mas eu tava falando, agora eu morri, não sei o que, não sei o que. E eu sonhava que na verdade, eu tava com a cara enfiada no travesseiro, eu não conseguia respirar direito, mas no sonho eu tava numa poça de sangue, assim, eu não conseguia mesmo respirar. Mas era isso. Eu falava assim, agora acho que eu vou morrer mesmo, agora eu morri. Só que eu tava lá, né? Falando, agora eu morri, né? Então não tava morrendo, né? De verdade. Mas é só pra dizer que assim, a gente não controla, né? O que tá no sonho. Nem, nem que a gente tivesse lúcido, né? A gente não controla as outras coisas que acontecem no sonho, né? As outras pessoas tal. Tiago, já sonhei assim também. Eu usava. O quê? Levei um tiro na cabeça em sonho e ficava surpreso por continuar vivo, sem saber que era sonho. Eu também, eu sonhei exatamente isso. E ainda fiquei bravo. Ainda foi assim: eu sonhei que eu tava com meu marido no carro, e daí veio um assaltante e eu falava, vai, acelera, acelera. E ele ficou parado e eu, buf, tomei um tiro. Eu falei, tá vendo? Mandei você acelerar. Tomei um tiro. A Dani Bernardi. Eu já sonhei que os elementos estavam indo embora. Senti o corpo e por último ficou tudo escuro. Daí acordei no meio da noite. Uau! Esse é o mais próximo de sonhar que morreu mesmo, né? Só Highlander na sangue. Só Highlander na sangue, né? É que é óbvio, como é que a gente vai sonhar que tudo acabou, né? Tudo terminou, né? Não tem, a gente acordaria mesmo, sei lá, Então, sempre que eu sempre sonho que alguém tá me perseguindo e que daí eu vou levar um tiro e vou morrer. Aí lá pelas tantas que eu tô correndo da pessoa, eu falo, vou levar um tiro e vou acordar mesmo. E daí eu paro, a pessoa tira e eu acordo, tá tudo bem. Canso de correr. É. Mas é louco essa questão do outro, né? Que não tem outro. Mas tem uma. Eles têm vontade própria, respondem o que querem, né? Tudo engraçado. Em um sonho, se alguém me insultar, sinto raiva como se essa pessoa existisse de forma objetiva. Em sonhos não lúcidos, as demarcações entre os sujeitos e objetos parecem muito reais, né? Tanto que a gente não consegue dizer o que o outro vai fazer, né? Quando me sinto feliz em um sonho, essa felicidade não é significativamente diferente da felicidade que eu sinto no estado de vigília. Se alguém me der um soco em um sonho, isso parece muito real. Embora pareça haver um ambiente objetivo em um sonho, objetos e ambientes realmente existem em relação a mim, aquele que sonha. O sonho e aquele que sonha são interdependentes. Na análise budista, há uma analogia entre o estado de sonho não lúcido e o estado de vigília usual, né? A gente já falou isso, né? O Lama sempre fala isso, que a melhor... Desmutei? Peraí, que eu quero aumentar aqui. Eu tô apanhando hoje do Zoom, desgraçado. Speaker view. Pronto, aí. Depois a gente põe mais uma pessoa aqui. Então, o Lama sempre fala isso, né? Que a melhor analogia, se a gente quiser entender o que seria, respeitando as proporções, né? Mas o que seria o Buda com relação a nós, né, no estado de vigília, seria parecido com nós agora no estado de vigília em relação a gente no sonho, né? A gente está tão perdido quanto a gente no sonho, na vigília, para um Buda. Então, seria uma boa analogia sempre, né? Aquilo que pressupomos ser absolutamente real em um sonho e no estado de vigília não é como parece. A análise budista do estado de vigília deludido é aprofundada na analogia entre sonho e vigília. Do ponto de vista do estado de vigília, é fácil concordar que o que parece real e concreto no sonho é ilusório. A gente acorda e fala, ufa, era sonho, né?
apesar do fato de que dentro do sonho, tudo pode ser comprovado como sendo real, entre aspas. Em meu sonho, eu posso tocar na Audrey, ou perguntar se ela é real, e ela dirá que sim, sim. No contexto de um sonho, essa é uma boa comprovação. Do ponto de vista do estado de vigília, eu entendo que os objetos no sonho não têm existência objetiva, mas dependem de mim, aquele que sonha. A gente vê isso, é fácil, né? A gente pensa, bom, no sonho, as coisas que acontecem dependem de mim, não tem nada lá, de verdade, né? Depende de mim, isso é fácil pra gente. Comparando o estado de vigília com o estado de sonho, né? Dentro de um sonho, você pode ter absoluta certeza de que não está sonhando. A gente nunca acha que está sonhando, a não ser que o sonho seja lúcido, né? Para pôr fim à delusão de confundir o estado de sonho com realidade, é preciso estar consciente, dentro do sonho, de que você está sonhando. Não é acordar e ir para o estado de vigília, né? É ficar lúcido dentro do sonho. A partir do estado relativo de estar acordado, é possível refletir sobre o estado dos sonhos como sendo um estado de delusão, né? Se a gente está tendo um sonho lúcido, a gente pode pensar, nossa, olha como isso parece real, né? A gente pode refletir sobre isso, sobre como o sonho parece real, como as coisas parecem de verdade, né? Os budistas extrapolam o sentido de estado de vigília relativa para o verdadeiro despertar. A palavra Buda significa aquele que está desperto. Da perspectiva de um Buda, o estado normal acordado nosso, né, é um estado de sonho relativo. E, além disso, o sonho é deludido, quer dizer, parece que é real. A gente não está lúcido no sonho, né? A gente está tendo um sonho não lúcido. Aqueles de nós que ainda não se tornaram Budas podem começar a apreciar a relação entre o sonho e aquele que sonha praticando sonhos lúcidos. Então, ele fala que é uma boa prática para entender essa relação entre o Buda e nós, né? A prática diurna da yoga dos sonhos é a que o treinamento da mente se refere no aforismo considere todos os eventos como se fossem sonhos. Se vocês lerem aquele livro do Lama, Dreaming Yourself Awake, como é que chama em português? Nossa, eu traduzi, eu não lembro. Despertar no sonho. Despertar no sonho, Despertar no sonho, ali ele explica todas as práticas de yoga dos sonhos no estado de vigília. No estado, tem práticas de yoga dos sonhos diurna e práticas de yoga dos sonhos noturnas, né? A prática que se ensina, uma das práticas que se ensina, né, na yoga dos sonhos diurna, é exatamente esse aforismo aqui do Seven Point Mind Training, né? A gente olhar para as coisas como sendo sonho. Porque assim a gente começa a desconfiar da concretude das coisas. Na vigília, daí a gente pega e leva esse hábito para o sonho. Daqui a pouco a gente está sonhando e fala, nossa, será que isso aqui é de verdade? A gente faz leva a mesma visão assim para dentro do sonho. Aí capaz a gente, não é de verdade, é sonho, né? Mas é exatamente essa mesma prática. Então, não é necessário nenhum salto de fé para imergir na hipótese radical e intuitiva de que os fenômenos têm uma qualidade de sonho. Esta hipótese não é exclusiva do budismo. Ela pode ser encontrada em várias outras tradições contemplativas. Trabalhando com a analogia do estado de sonhos, imagine a perspectiva relativa de um estado mais desperto, um estado semelhante ao de um Buda. Compreenda que, neste momento, você está sonhando. Então, é isso que tem que fazer. É a prática, né? Do ponto de vista de um Buda, nós estamos sonhando. É esse o aforismo, né? Se a gente quiser compreender melhor, a gente compara com a nossa situação num sonho não lúcido, né? A palavra... peraí. Trabalhando com a analogia... A prática diurna de yoga dos sonhos implica ponderar. Neste estado de vigília, relativamente falando, estou profundamente adormecido. A realidade aparente é um sonho, e todos os meus pressupostos sobre demarcações absolutas, sujeito, objeto, eu, outro, são profundamente equivocadas. Essa frase a gente tinha que ler toda hora. Escrever na mão, assim, ficar lendo, né? Toda hora. Porque bastaria a gente acreditar mesmo nisso, né? Despertar. Do mesmo jeito que bastaria isso, bastaria essa reflexão para a gente ficar
fica lúcido no sonho, né? Um sonhador lúcido proficiente tem sonhos perfeitamente nítidos, enquanto está sonhando, está consciente de que objetos e indivíduos no sonho nada mais são do que aparências da mente. As demarcações absolutas desaparecem. O ambiente em um sonho e a persona que você mesma assume em um sonho são expressões da sua própria mente. A analogia dos sonhos com o estado de vigília comum é uma prática, não uma filosofia. A gente precisa praticar. A Dani falou, dá nervoso de pensar nisso, né? Dá nervoso. Dá nervoso. Mas o que complica as coisas na vigília é que todo mundo está sonhando a mesma coisa, né? É como se fosse um sonho compartilhado, um sonho, né, compartilhado. Isso que dá uma sensação de que aquilo é de verdade, né? Mas do ponto de vista, lembra daquela fala do Lama de que nós estamos no centro da nossa mandala? Então, as experiências que a gente tem do outro, dependem sempre de nós. Da mesma coisa, do mesmo jeito como um sonho. A diferença é que na vigília tem pessoas, né, que estão sonhando também. Tem outras pessoas que estão sonhando também. No sonho não tem ninguém lá, só tem a gente. Mas é muito incrível como a gente é capaz de se confundir, né, num estado de sonho. Darcy, eu já sonhei... Não. Darcy o quê? Fala, Darcy. A questão toda é que quando a gente lê aqui que eu estou tendo um sonho lúcido e portanto, tudo que eu estou sonhando não é lúcido, a gente tem que ver que a gente não está lúcido. Porque nesse estado que nós estamos agora, nós estamos deludidos, nós não estamos despertos, nós não somos Buda. Então, todas as vezes que ele traz essa questão do sonho lúcido, que eu estou lúcido no sonho, na verdade, eu não estou lúcido no sonho. Eu estou deludido dentro de uma bolha de delusão. Tudo bem, que é mas mais complicado ainda. Sim, mas não é. Mas não vamos complicar, né? Vamos pensar em termos relativos, né? A lucidez que a gente tem num sonho é relativamente, respeitando as proporções, a lucidez que um Buda tem com relação a nós, né? É lógico que se nós estamos deludidos, se nós não somos Buda, nós estamos sonhando. Buda não sonha para começo de conversa, né? Buda não tem sonho, nem lúcido nem nada, né? Não tem. Se foi uma vez a gente se pegou com isso, falou, peraí, Buda sonha? Como é que é o Buda? Né? Lógico que não sonha. A mente do Buda não fica produzindo coisas, né? Lógico que não sonha. Então, a gente, para começo é isso. Se a gente está sonhando é porque já não é Buda, né? Então, é óbvio que a gente não está lúcido no sonho. A gente está lúcido no sonho relativamente ao sonho, né? Mas relativamente à vigília, não, né? Claro que não. Mas a analogia é super interessante a gente pensar, né? Onde que a gente parou? Eu virei a página e estava certo? E meu sonho pode... O objetivo do treinamento da mente em 7 pontos é proporcionar... O objetivo do treinamento da mente em 7 pontos... Não, peraí. Então, ó, o estado de vigília comum... A analogia dos sonhos com o estado de vigília comum é uma prática, não uma filosofia. Quer dizer, não é uma coisa para a gente entender ou para a gente ficar fosforilhando, é uma coisa para a gente praticar. Eu estou preparando a aula o estudo dos 8 versos que transformam a mente lá no Tibet House, né? Então, eu peguei tô pegando vários textos e vários vídeos de outros mestres explicando esse tema, né? Aí a Tenzin Palmo, ela estava assistindo um retiro dela, ela estava falando assim, que treinamento da mente não é um treinamento... como é que ela fala? Não é um treinamento do intelecto, é um treinamento de atitude, né? Os Kadampas, os verdadeiros Kadampas, na página 106 nós estamos. Então, os verdadeiros Kadampas, os originais do Atisha, né? Os discípulos do Atisha, Kadampa significa Ka é palavras do Buda, né? E
Dan significa instruções práticas. Então, os Kadampa, eles pegavam os ensinamentos do Buda e transformavam em instruções práticas. E as principais são as práticas de Lojong, que é isto, né? Então, são instruções para a gente botar na prática. Tudo que está aqui é instrução para botar na prática. A gente já sabe disso, né? A gente já discutiu isso, mas é sempre legal a gente lembrar, né? Que é coisas para a gente praticar, assim, para a gente olhar e olhar o mundo desse jeito, mesmo. Não vai acontecer por acaso, se a gente não praticar, né? Então, é uma visão para a gente cultivar mesmo. Toda hora, toda vez que a gente estiver tendo a sensação que as coisas são muito de verdade, a gente se lembrar que é um sonho, né? Que o Buda, para um Buda, nós estamos sonhando. Pelo menos isso a gente se lembrar, né? E que tem as mesmas qualidades do sonho, né? Todas as visões que eu tenho das situações, elas são relativas a mim mesma, né? A minha mente, a como eu enxergo por causa da minha história, né? De tudo. Então, nesse sentido, é uma prática, não é uma filosofia. O objetivo do treinamento da mente em 7 pontos é proporcionar sabedoria e práticas suficientes, sintetizadas em um único ensinamento, para se atingir o despertar espiritual. Os budistas não pressupõem que a percepção da realidade dos seres humanos e a forma de responder a essa realidade sejam imutáveis, né? Porque senão seria impossível a gente atingir a iluminação, simplesmente, né? Em vez disso, a hipótese budista é a de que a mente é maleável. E o que é necessário para transformar a percepção em resposta é um comportamento consistente. Esse tipo de ensinamento não vai funcionar se a gente fechar o livro na terça-feira, 9h30, que horas termina mesmo? 9 horas, e tocar a vida como ela sempre foi, né? Não vai funcionar. A gente vai ter que mudar a nossa atitude, a nossa forma de ver, como se a gente sobrepusesse isso daqui em uma certa medida, né? Porque isso não é a forma como a gente vê. A gente não acha que a vida é um sonho, naturalmente. Não é isso que a gente está vendo nesse momento. Mas a gente vai forçar a ver, né? Vai pensar, a gente está refletindo sobre isso, né? Mas a gente vai precisar se lembrar, tentar olhar as coisas desse jeito mesmo, né? Quando acordar pela manhã, note que o estado de vigília tem uma qualidade de sonho e reflita sobre o fato de que, da perspectiva de um Buda, o estado de vigília é um sonho. Na nossa perspectiva de vigília comum, semelhante ao sonho, a distinção entre sujeito e objeto é exagerada. Isso significa que os seres sencientes que eu experiencio como sendo o outro não são absolutamente outros. Isso é mera convenção. A noção de objetividade absoluta e subjetividade, de objetividade absoluta, né? Objetos lá fora, e subjetividade absoluta, sujeitos aqui dentro, faz parte do sonho. A prática diurna de yoga dos sonhos, considere todos os eventos como se fossem sonhos, é sustentar a noção de que, de uma perspectiva desperta de um Buda, esse estado de vigília relativa é um estado de sono. Precisava checar se isso aqui é sono ou sonho. Vou checar. Pode ser um erro de digitação. Possivelmente, se for sonho, mesmo é de digitação, possivelmente, porque é tão diferente, né? Dream, de sleep. Mas tudo bem, né? Porque tanto faz, a gente está dormindo mesmo, né? Existe também uma prática noturna de yoga dos sonhos, e algumas pessoas têm a sorte de ter uma habilidade natural para realizá-la. Existem várias técnicas para desenvolver a capacidade de sonhar com lucidez. A melhor prática para pessoas com mentes ativas é estabelecer a mente em seu estado natural enquanto adormece. No processo de adormecimento, né? Então, como se a gente fizesse essa prática que a gente fez hoje, enquanto dorme. Sustenta, né? Começa fazendo a prática e procura dormir fazendo a prática. Sem perder a lucidez, né? As técnicas de visualização costumam levar à insônia. Ele fala que essa prática é bom para quem tem facilidade para dormir. Para quem tem dificuldade para dormir, tipo eu, se eu fizer isso, eu fico até amanhã de manhã fazendo prática. Eu não durmo nunca, eu passo a noite inteira praticando mesmo, sem dormir, né? Pra mim não rola. O que rola para mim? Ele sempre fala isso, né? Quando a gente termina os dias de retiro. Ele fala, bom, agora vou dar uma lição de casa. Ele sempre fala, lição de casa, né?
Aí, para quem dorme fácil. Para quem dorme fácil. Não, para quem não dorme fácil. Ele começa sempre por aí. Para quem não dorme fácil. Estabeleço prática da enfermaria. A gente solta, Shavasana, chamata com foco na respiração e solta, 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 solta. Até que o sono vem, você ensina na prática e pronto, dorme. Para quem dorme fácil, ele fala para fazer essa prática aqui, né? De chamata com foco na mente e adormecer assim, para quem dorme fácil. Mas aí a pergunta sempre é assim, bom, então quem tem dificuldade para dormir não tem a menor chance de fazer uma prática para ter sonho lúcido no fim, né? Porque é isso, você vai fazer, uma pessoa que tem dificuldade para dormir vai fazer chamata com foco na respiração só para dormir, né? Não para ter sonho lúcido, é para dormir, né? Mais tranquila. Mas aí ele fala que quem tem dificuldade para dormir pode praticar com consciência da consciência e procurar adormecer assim, né? Tentar adormecer fazendo essa prática. Essa é a minha alternativa, porque para mim, se eu ficar fazendo essa prática aqui, até o dia seguinte de manhã. Vai realmente ter um sonho lúcido. A melhor prática para pessoas com mentes ativas é estabelecer a mente em seu estado natural enquanto adormece. As técnicas de visualização costumam levar à insônia, graças ao esforço necessário para sustentar a imagem visual. Estabelecer a mente em seu estado natural permite que a mente repouse em sua própria limpidez natural, sem tentar fazer algo e sem intervir. Deitar sobre o seu lado direito, chamado de postura do leão, é mais eficaz para produzir sonhos lúcidos. Deitar sobre o lado esquerdo ou de costas não é tão eficaz e a pior posição é deitado de bruços. Tá tudo errado. O estado mental ideal para induzir sonhos lúcidos é manter uma consciência límpida e clara e observar-se adormecendo. O Dr. Stephen LaBerge, que faz uma pesquisa extensa sobre sonhos lúcidos, confirma o que os budistas disseram há mais de 1000 anos. É possível entrar no estado de sonho com total consciência. É possível manter a lucidez durante o sonho e é possível sair de um sonho lúcido de volta ao sono profundo, mantendo a lucidez e, por fim, emergir no estado de vigília. Ou seja, né, não perder a lucidez nunca. Para iniciar a prática da yoga dos sonhos, comece por perceber os sonhos do início da manhã, período em que os sonhos são mais frequentes e o sono tende a ser mais leve. Emerja do sono sem se perder da história do sonho. Então, mantendo o fio da meada, é possível voltar ao estado de sono diretamente em um sonho lúcido. Então, tem várias técnicas. Ali no Despertar no Sonho, ele ensina essa técnica. Você colocar, tem várias. Esse aqui, mais ou menos, não é para colocar o despertador necessariamente, mas se você acordar mais para o fim da manhã, é mais antes da hora mesmo de levantar, vamos supor que você tem que levantar às 7 horas, né? Mas aí o relógio não tocou ainda e você acordou. Já tá faz tempo que você tá dormindo, né? É melhor você nem... Porque assim, pra isso aqui funcionar, você não pode acordar direito, você não pode acordar muito, né? Você tem que acordar um pouquinho, assim, acordar o suficiente para falar, eu tô acordando. Aí quando você fala, eu tô acordando, sabe aquele momento que você, vou acordar, né? Aí você pega e fala, não, eu tava sonhando com o que mesmo? Ah, isso, mas eu tava fazendo o que mesmo? E pá. Aí ele fala que se você for voltando, é possível que você caia de volta pro sonho sem perder a lucidez. Mas você não pode acordar e já pá, se mexe, daí deita de novo e fala, bom, o que eu tava sonhando mesmo? Não, né? Você tem que não acordar direito, assim. Você mais ou menos, acho que eu tô acordando, mas o que eu tava sonhando? Sem se mexer muito, sem fazer muita coisa. Mas aí você precisa poder dormir de novo, né? Se tiver na hora de acordar, já não dá, né? Quando estiver se preparando... Gê, nesse momento é muito melhor não abrir os olhos. É muito melhor não abrir os olhos. É melhor não se mexer. Você continua com o olho fechado, sem se mover o corpo. Porque quando a gente abre o olho, mexe o corpo, a consciência já se conecta de novo no corpo, né? Então, a gente não devia dar chance para se conectar no corpo. A gente devia deixar ela... chegar, quase superficializar o sono, mas aí cair de novo no sono, né? No sonho. Quando estiver se preparando para dormir, estabeleça a mente no estado natural, com a aspiração de reconhecer o próximo sonho como um sonho. Tinha vez que eu falava assim, acho que teve um retiro que ele ensinou o seguinte, se eu acordar em um lugar diferente da minha cama, eu vou lembrar que eu tô sonhando. Porque, né, a gente tá na cama, dormindo. Daqui a pouco a gente acorda em Viamão e acha normal estar em Viamão.
ou sei lá onde, né? Qualquer lugar que não é a cama. A gente acha muito normal. Então a gente pode fazer ele fala que é lançar essa memória prospectiva, né? Cultivar um pensamento assim, se eu acordar, isso que chama mindfulness, né? Prospectiva. A gente vai, se acontecer alguma coisa, eu vou me lembrar de tal coisa, né? Não é mindfulness retrospectiva, é mindfulness prospectiva, né? A gente faz esse voto de se eu acordar em algum lugar diferente da minha cama, eu vou lembrar, eu vou sacar que eu tô sonhando, né? Mas aí aqui ele tá falando, quando estiver se preparando para dormir, esses seres que não dormem, não demoram muito para dormir, né? Se for muito enlouquecido, tipo eu, melhor não fazer. Quando estiver se preparando para dormir, estabeleça a mente no estado natural, com a aspiração de reconhecer o próximo sonho como um sonho. Tanto os budistas quanto os pesquisadores de sonhos lúcidos afirmam que estabelecer essa intenção de reconhecer um sonho como um sonho é muito útil. Funciona, né? Essa coisa de mindfulness prospectiva é uma coisa muito interessante. Isso já aconteceu com vocês, de vocês falarem assim, amanhã eu tenho que acordar super cedo. Aí, comigo, acontece de eu acordar na hora que eu tenho que acordar, assim, um segundo antes do despertador tocar. Ou a gente falar assim, hoje eu não posso esquecer de comprar pão antes de ir para casa. Você lembra de comprar pão antes de ir para casa, né? Você lança o voto lá para frente, né? E quando chega na hora, você se lembra daquilo. É muito maluco esse jeito da mente funcionar, mas o fato é que funciona, né? Então, o aforismo, considere todos os fenômenos como se fossem sonhos, é uma afirmação sobre a natureza da realidade. Então, a realidade, o Buda está dizendo para nós, você, criatura, está sonhando. Portanto, essa é a realidade última. É o que a gente está cultivando, né? Então, esse aforismo é uma afirmação sobre a natureza da realidade. Para despertar, pratique a yoga no sonho, tanto no sonho da vigília, quanto no sonho do sono. De qualquer jeito, nós estamos sonhando mesmo, né? Tanto na vigília quanto no sono. O aforismo, considere de habitat. Imaginamos que, da perspectiva de um Buda, o estado normal de vigília é semelhante ao sonho. Há uma outra perspectiva a partir da qual isso é verdade. O leito de morte. Quando sabemos que estamos claramente prestes a morrer e refletimos sobre a nossa vida, sobre todas as nossas experiências, alegrias, tristezas, ansiedades, todas as coisas às quais somos apegados, a vida pode parecer não ter mais substancialidade do que um sonho. Não precisa estar morrendo para fazer isso. Às vezes vocês não param assim e falam, putz, eu já fiz tanta coisa na minha vida. Esses dias eu estava lá, esse fim de semana eu estava lá fazendo o CBTT, né? A gente começou o treinamento de formação de professores e tem uma parte que é de gestão, né? Que faz parte da especialização. Então tem convidados, né? A gente está trazendo convidados. E essa pessoa que a gente convidou é uma nutricionista, por acaso, né? É uma amiga agora da Elisa, e a Elisa conheceu num outro contexto, ela convidou essa moça para dar aula para nós lá, para o nosso grupo, e é uma amiga minha de 30 anos atrás, uma nutricionista. Eu era farmacêutica, trabalhava com nutrição, fiz um monte de coisa, participei de congressos, dei um monte de aula para médico, para farmacêutico, para enfermeira. Me matei para conseguir o título de especialista, porque eu não podia, porque eu não era formada ainda quando a sociedade estava dando título. Assim, tanta coisa. Cadê tudo isso? Eu era jogadora de vôlei antes disso. Cadê a jogadora de vôlei? Então, o que eu não consigo nem andar direito? Quanto mais? Se eu tentar, sei lá, jogar um ponto do vôlei, acho que eu desmaio de cansado. Sem ar. Cadê aquele corpo de jogadora de vôlei que pulava 1 metro do chão? Foi, acabou. Outra coisa passou, né? Não tem nenhuma substancialidade. Ele sempre conta a história dos pais dele, né? O Lama. Sempre conta a história que os pais dele, quando se aposentaram, tal, eles viajaram muito. Mas acho que mesmo antes de se aposentar, eles viajavam muito. E daí eles viajaram o mundo, fizeram não sei quantos cruzeiros, tal. As lembranças que eles tinham dos cruzeiros, às vezes, eles confundiam com coisas que eles não tinham vivido de verdade, assim. Aí, qual que é a diferença entre uma memória? Ele fala sempre disso, né? Qual que é a diferença de uma memória, de um sonho que você teve, de uma memória de alguma coisa que você realmente viveu?
Claro que sem considerar que, bom, você vive as coisas, né, na vida da vigília, você vive com outras pessoas, as pessoas também lembram das coisas. Mas vamos supor, uma experiência que só você que teve. Né, uma viagem que você fez sozinho. Sei lá, uma experiência que só você teve. Qual que é a diferença da memória de uma coisa que você viveu na vigília de uma coisa que você sonhou? Né? Então, não tem substancialidade. A gente precisa chegar no leito de morte para começar a refletir sobre isso, né? E isso ajuda nessa prática, né? O Zonza fez uma prática dessas que foi de, putz, grila, de morrer. Tipo, eu já falei 1400 vezes, a gente não tem esse áudio, ninguém gravou esse negócio. Mas ele falava assim, imagina o que vai ser da sua bolsa quando você morrer. Seus cartões de crédito vão virar tudo um pedacinho de plástico, né? Então a gente fez essa prática, assim, de imaginar como é que seria as coisas que a gente mais apego, assim, que são mais importantes para nós agora nesse momento. O que vão ser quando a gente morrer? Nada! Daqui a pouco alguém vai pegar, sei lá, essa bonequinha que eu ganhei da minha amiga querida em 2011, né? Alguém vai pegar essa bonequinha e vai dar para um brechó, sei lá, vai dar para uma menininha qualquer, mas nem saber a importância que tinha essa bonequinha para mim, né? Tudo isso que a gente tem mais apego, assim, vai perder completamente a conotação que a gente dá, né? Essa coisa de não ter importância para o outro, pra gente tem, eu vi nitidamente outro dia com o Paulo Henrique com o violão. Violão do céu, toda aquela história, construindo um violão para ele. Daqui a pouco jogam no lixo quando você morrer. Porque, né? Não, até lá já tem aquilo. O Lama sempre fala muito disso, né? Das coisas que a gente mais tem apego, daqui uma geração, sei lá, ninguém vai ter ideia de que valor que tem aquilo. Vamos jogar no lixo. Alana, Gê, nesse momento é muito melhor. Ah, não. Quando meu pai morreu, eu demorei 4 dias para queimar papéis que ele tinha juntado. Só os papéis. Porque a gente fica tentando, talvez, imaginar que sentido que aquilo tinha, né? Mas o fato é que não tem mais sentido. Né? Como que pra gente, da mesma jeito que pra gente não vai ter muita coisa, não vai ter mais sentido, né? Mas é isso, a gente não precisa chegar no leito de morte para isso acontecer, né? Essa é uma perspectiva profundamente autêntica sobre a natureza de uma vida. Quer o nosso tempo de vida seja longo ou curto. A vida é um relâmpago na escuridão da noite. É um breve momento de enorme potencial. A visão sobre a vida a partir do leito de morte tem um benefício prático direto nas relações cotidianas. A Tisha, que era um monge, deu este conselho essencial aos casais aflitos. Sua esposa, casal que brigava, ia pedir conselho para Tisha, que era monge, nunca tinha casado na vida. Ele falava, sua esposa, seu esposo provavelmente morrerá em breve. Você vai morrer logo. Sejam gentis um com o outro. Né? Manjushri. O treinamento da mente em 7 pontos compacta ensinamentos profundos e técnicas budistas em declarações aforísticas. O treinamento da mente é construído de etapas subsequentes de insight. Os aforismos do treinamento codificam práticas que têm uma tremenda aplicação prática. O desafio é despertar. Então, é uma frase, né, que a gente vai olhar ali. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai andar um pouquinho, porque ainda falta 15 minutos quase, né? A gente vai entrar no segundo aforismo desse segundo ponto, que é examine a natureza não nascida da consciência. Aí, na semana que vem, tem uma prática aqui que ele sugere, né? Aí, em vez de a gente fazer a prática gravada, eu vou guiar essa prática aqui que ele sugere no livro. A gente faz a prática assim. Mas eu vou ler mesmo, nem sei como é que vai ficar direito, porque tem muita instrução, né? Mas é uma prática que ele guia, né? Ele faz muito isso, pega uns trechos de mestres e lê enquanto a gente está em meditação. Né? A gente vai fazer isso a semana que vem. Então, a gente já podia ler isso aqui, daí no início da semana que vem a gente já entra na meditação. E se a gente achar que vale a pena, a gente volta e lê de novo o trecho anterior da meditação. Beleza? Então, vamos lá. Examine a natureza não nascida da consciência. Uma frase, né? É de comer, né? Do que se trata isso? Dirija a mente diretamente à natureza da consciência e examine aquilo que é não nascido. A consciência não nascida é a consciência primordial. É a definição de primordial, né? Que está ali desde sempre. Que não nasceu, que está ali, que simplesmente existe, né? Para nossa mente temporal é difícil de entender isso, né?
Mas enquanto estiver vivo, você poderá praticar a atenção plena à respiração. A qualquer momento, em qualquer circunstância, contanto que esteja respirando, você poderá fazer essa prática. Na tradição budista, durante a sequência gradual do processo de morte, a mente passa por uma série de experiências, depois de a respiração ter cessado. Aquela prática que a Dani Bernardi fez. A partir desse ponto, ainda que os sentidos não estejam mais em operação, e que para todos os efeitos práticos você tenha perdido o corpo, ainda é possível observar a mente. Depois que a respiração cessa, você ainda pode meditar. À medida que o processo de morte avança, ao final, você também perde a mente. Porque essa mente, isso que a gente chama de mente, diz respeito a essa vida, né? Essa é a nossa experiência desta vida. Então, essa mente de Gianni Pili, farmacêutica brasileira, blá, 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 vai morrer na sequência, né? Essa mente vai se perdendo ao longo do bardo, né? A partir desse ponto, você perdeu, não nascido é o que não morre. O que não nasceu é o que não morre. Não nasceu, tudo que nasce morre. Tudo que não nasce não morre. É isso que é o sentido de primordial. Então, o corpo vai morrer. A partir desse ponto, ainda que os sentidos não estejam mais em operação, o corpo já foi. Depois que a respiração cessa, você ainda pode meditar, mas à medida que o processo de morte avança, ao final você também perde a mente. A mente que será perdida é a mente condicionada pela vida. A mente repleta de memórias, experiências, esperanças, desejos, emoções, faculdades conceituais de reconhecimento, de imaginação. A mesma mente treinada na meditação. Isso que é o duro da história, né? Porque lembra, quando a gente está fazendo shamatha, a gente está cultivando 2 fatores mentais, ou seja, da mente, né? Mindfulness, ou atenção plena, e além de outras coisas, mas principalmente mindfulness e introspecção, né? Esses 2 são fatores mentais, são habilidades desta mente. Vão morrer junto com a mente. Por isso que ele fala que a gente atingiu o shamatha muitas vezes. Porque isso se perde quando a mente morre, né? A gente precisaria dar o passo de vipassana, de reconhecer a vacuidade. Daí a coisa fica diferente, aí a prática não se perde. O que resta após a perda da respiração, do corpo e da mente é o que os budistas chamam de consciência não nascida, ou a clara luz da morte. A consciência não nascida é consciência em seu estado primordial, não estruturada pela experiência e nem pelo cérebro, pelo sistema nervoso humano. Faltou um E aqui. Pelo cérebro e pelo sistema nervoso humano. A natureza primordial da consciência não é estruturada pela noção de sujeito versus objeto. A gente precisa fazer a prática de consciência da consciência. A gente precisa identificar essa experiência da consciência, né? Sem ser a experiência da consciência que reconhece alguma coisa. Algum objeto, alguma aparência. A gente precisa reconhecer a experiência da consciência só, né? A consciência não nascida também não é condicionada por sermos uma pessoa boa ou má, nem mesmo por sermos humanos. Durante séculos, os contemplativos que sustentaram a continuidade da consciência durante a morte e na reencarnação subsequente, descreveram os detalhes da experiência da morte, incluindo a natureza da consciência não nascida. O que eu estou dizendo que a gente vai reconhecer na prática de consciência da consciência não é Rigpa, né? Consciência não nascida que ele está falando aqui é Rigpa, né? Ainda não é a consciência mental. Mas a consciência mental, a consciência nesse nível ainda configurado, mais livre das aparências, é o mais próximo que a gente consegue chegar de Rigpa agora. Então a gente vai pegar esse fio, né? Ele fala que se a gente fizer isso, se a gente fizer essa prática de consciência da consciência, ele sempre dá aquela imagem do morrinho de neve com uma esferinha de metal incandescente no topo, né? Essa esfera vai escorregar para a Rigpa, né? Então, se a gente faz a prática de consciência da consciência e consegue repousar na consciência mental, nessa consciência ordinária, comum, e repousar direito nesse lugar e realmente soltar de todas as aparências, a gente é capaz de escorregar para a Rigpa. Então, é uma prática boa. Não é ainda repousar na consciência da consciência da mente, não é Rigpa, obviamente, né? Mas é um bom treino para isso, né?
Durante séculos, os contemplativos que sustentaram a continuidade da consciência durante a morte e na reencarnação descreveram os detalhes da experiência da morte, incluindo a natureza da consciência não nascida. Logo na sequência da morte, surge a clara luz da morte, né? Que é uma manifestação de Rigpa. Se a gente reconhecer, liberação no Dharmakaya, a gente se ilumina. Mas a gente precisa treinar a reconhecer a Rigpa em vida, né? Para quando chegar lá depois da morte. Imagina, se a gente não faz isso em vida, a gente morre, já tá desesperado que vai morrer. Mãe, irmã, todo mundo gritando, não vai, você tendo que, né? Não, fica tranquila, tá tudo bem. Você já tá num tumulto, né? Aí você morre. Você vai lá e morre, né? Vai lá e morre, né? Aí você vai lá e morre. Imagina se a gente vai ter chance, no meio dessa confusão, de reconhecer a clara luz da morte, se a gente nunca viu. Nunca sabe nem do que se trata, né? A gente não tem chance. Então, a gente precisa treinar durante a vida para poder reconhecer a clara luz da morte na morte, né? Clara luz da morte. Todos nós teremos a mesma oportunidade que os contemplativos tiveram para experienciar a consciência primordial na morte. Não temos escolha. Perderemos a respiração, o corpo e a mente, restando apenas a consciência primordial. Teremos a oportunidade de determinar a natureza desobstruída e não nascida da consciência quando morrermos. Mas, se seremos capazes de aproveitar essa oportunidade, é uma outra questão. Se nos oferecem uma refeição, mas não soubermos como abrir a boca, não conseguiremos comer. A morte nos serve a consciência primordial em uma bandeja. Será que estaremos preparados para aproveitar essa oportunidade para identificá-la, acessando essa fonte de sabedoria, de compaixão e de poder? Reconhecer ou não a consciência não nascida durante a morte dependerá de termos ou não a reconhecido durante a vida. A maneira de determinar a consciência não nascida durante a vida é praticar. Examinar a natureza não nascida da consciência é a prática meditativa de voltar a atenção para a própria consciência, a fim de observar o observador e sumir com o observador, na verdade, né? As 3 técnicas de meditação do modelo de controle, aquela história maluca lá de modelo de controle de liberação, lá, usando um objeto como respiração para desenvolver essa habilidade da atenção, o modelo de liberação, de estabelecer a mente em seu estado natural e de examinar a natureza não nascida da consciência, observando o observador, quando praticadas diariamente e em sequência, formam a base para uma prática efetiva, integrando o Dharma à vida diária. Então, a gente tem essa... G, se der, comenta um pouco a relação entre clara luz e natureza primordial, por favor. Consciência primordial, né? Ou a natureza primordial da consciência, sei lá. Mas a clara luz, ela é a própria consciência primordial, o Rigpa, se manifestando na nossa cara. Só que como a gente não tem familiaridade, a gente não reconhece. É isso que acontece, é o processo da morte. As coisas vão apagar, a gente vai ter um apagão. Vai ter como é que fala? Black attainment. Antes do apagão, depois que todos os sentidos fecharem, tudo se dissolver, a consciência se dissolver no substrato, o substrato vai se dissolver também em Rigpa e vai surgir, a gente vai estar aí na cara de Rigpa. Só que como a gente não reconhece, para nós vai ser que nem capotar no sono profundo sem sonho. Se a gente não reconhecer, né? A gente vai direto para o apagão. E daí a gente vai acordar já no bardo lá, tentando fazer alguma coisa, desesperado que não tem um corpo, né? Mas aí vai ainda ter uma chance. Ainda tem, né, no bardo. Vão surgir todas as aparências malucas lá, o bardo do Dharmaka. Vão surgir todas as manifestações. Se a gente reconhecer essas manifestações todas como manifestações da nossa própria mente, da nossa própria consciência, liberação no Sambhogakaya. Se nada disso funcionar, se a gente passar batido pela clara luz, se desesperar com as manifestações do bardo do Dharmaka, e achar que é de verdade, ficar com medo, com isso, com aquilo, a gente vai gritar, valha-me Amitabha! E aí, liberação de Manakaya, né? Renasce em Sukhavati. Né? Ainda não é bem a liberação de Manakaya, mas a gente renasce numa terra pura. É a última chance, né? Se nada disso funcionar, eu estou treinando, pessoal. Aliás, quando vocês quiserem, a gente pode fazer a prática de Amitabha. Porque a prática de Amitabha
ela é a prática, aquela que a gente fez do de Avalokitesvara, que é aberta, liberada, geral, e está no livro do Karmacharya também. A gente pode fazer. É bem igual, na verdade. Né? Bem fácil de fazer. Mas tem que treinar, porque para mim, não sei vocês, mas para mim vai rolar a repescagem que se é que eu vou me lembrar disso, né? Na hora. Mas é isso, Dani, entendeu? Mas é isso, é o processo de morte mesmo. Né? Vai surgir, a gente vai ter essa oportunidade. Se a gente não treinar... Então, eu ia falar o seguinte, para a gente reconhecer a consciência, a natureza da consciência, mesmo de Rigpa, né? A prática é de Vipassana, não é só repousar na consciência, né? Tem a chance de a gente repousar na consciência, repousar direito na consciência, né? E que nem a bolinha de metal incandescente escorregar para Rigpa. Mas isso é contar com a sorte, né? A prática de Vipassana, que eu não sei bem se possivelmente o que a gente vai, é o tipo de meditação que a gente vai fazer aqui, a gente vai detonar a sensação de que tem um eu aqui, de identificar a consciência como o eu que está fazendo a prática, né? Então, não é uma prática de Vipassana, observar o observador. E cadê o observador? Cadê o observador? Cadê o observador? Ué. Quando a gente fizer ué, aí a gente repousa. Porque esse é o objetivo dessa prática, né? Então, a prática de observar o observador sonda a natureza não nascida da própria consciência. Porque quem nasceu e quem morreu é o observador, não é a consciência. A consciência está aí desde sempre. A gente que não acha, a gente que acha que nasceu quando foi dia 8 de novembro de 65, ali é que surgiu. Não! A consciência já está aí faz tempo. A gente que se confunde, fica achando que a gente tem data de nascimento. A prática de observar o observador sonda a natureza não nascida da própria consciência, desmantelando a dicotomia entre dentro e fora. No âmbito prático, é um antídoto poderoso para uma ampla gama de aflições mentais. Quando você se irrita, fica ansioso, anseia por alguma coisa, quando se sente enciumado, envaidecido, pratique observar o observador. Essa prática crava uma lança no coração dessas aflições, fazendo com que elas se evaporem como névoa. Então, uma gargalhada. Ha, ha, ha. Você, tonto observador que está com raiva, que nem existe. Como é que você pode ter raiva se você nem existe? Então, chuchus, semana que vem a gente parte daqui da meditação, certo? 20 de março. Faremos. Mas vocês lembram que a gente comentou, né? Que a gente está pulando no mar aberto, né? O saco, esse treco. Justo agora, vai acabar? A gente tá pulando no mar aberto, né? Direto, assim. Sem nem saber nada direito. Então, a gente já tá caindo direto em... Imagina, a gente tá querendo... A gente tá falando assim pra nós. Reconheça a Rigpa. É isso que ele tá falando aqui pra nós, né? Reconheça a natureza não nascida da consciência. Ou seja, reconheça a consciência primordial. E a gente tentando fazer uma chamada basics, assim, né? Então, a gente vai pular lá no fundão, né? Mas é tudo bem, a gente não consegue, não faz mal. A gente pula no fundão, fica tentando pular no fundão, até que a gente aprende a nadar mesmo, né? E aí, depois é só ficar boiando, porque o resto do 7 Point Mind Training é só pra gente... É boia, é só pra gente boiar lá, ficar... Ou nadar, poder mergulhar e tudo mais. Né? Mas é só pra proteger essa realização, né? Beleza, chuchus? Vamos encerrar, então? Vamos fazer a dedication. Então, deixa eu botar modelite aqui. Então, vamos lá. Prece de longa vida ao Lama e dedicação. Tempa tu andor je chanchen ge dangel kun sanzin pe makarai tenzin ke busha pe tempa Andre trininda shindur seu aze takodrola jampe chachen Aquel Sandra mena tendu tsikyan
Alanwala si shedrakpa, Ike bushen pusha petengurchi, Zaminchi danke panucho, Sugil teni utabulse tsepa, Lopon ke kikutse tsetrin, Gedro cantar pela Sutripadze. Aquele que sustenta os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gyawadi nirdoda kargan lamado gyuni drawachikya malopa dei salagoparasho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Obrigada, chuchus. Então, semana que vem seguimos com a meditação. Beijão para todo mundo. Boa semana. Beijo para todo mundo. Boa semana, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beleza.